Olá, muito bom dia para você que está ligado aqui na Band. Começa agora mais um Boca no Trombone, o programa que leva você, todos os domingos, as principais informações sobre a aposentadoria, os benefícios do INSS, os direitos do trabalhador. Temos dica trabalhista hoje, o funcionalismo público, entre outros tantos assuntos. Além de a gente responder as dúvidas que você encaminha para a gente, contamos com a participação do presidente da FESERGS, Sérgio Arnaud, representando os servidores públicos gaúchos. Também temos a presença do secretário-geral da UGM Sindicato, Pablo Mesquita, que fala em nome de escrivães, inspetores e investigadores da Polícia Civil aqui do estado. E ainda participa dessa edição o diretor do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, Oswaldo Rodrigues. Vai estar com a gente comentando aí sobre as demandas da categoria e também demandas gerais, né? E ainda no segundo bloco vamos ter a presidente da COPSERGS, Terezinha Arnaud, falando aí sobre a cooperativa de todos os gaúchos. A gente quer convidar você para fazer parte da nossa bancada, encaminhando as suas dúvidas, perguntas sobre aposentadoria, INSS. E eu faço parênteses aqui também agora as demandas do direito do trabalho. Você quer saber, quer compreender o direito trabalhista, a reforma trabalhista está aí? Mande para a gente, colocando sempre o nome e a cidade onde você está falando. Estão aí na tela os nossos contatos. Primeiras questões da manhã desse domingo, essa aqui chega lá de Pelotas, da Eleni Cavalheiro. Me aposentei pela lei atual, ela diz a lei velha, né? Mas é a lei atual. Paguei sempre a alíquota de 20% sobre o salário mínimo e hoje recebo um salário. Está correto? Eleni, sim, está correto, porque se o segurado durante a sua vida contributiva mantém sempre a contribuição pelo valor mínimo, ao final, quando for calculado o valor do seu salário de benefício, vai ser o equivalente àquela média das contribuições. Se durante todo o período a contribuição foi sobre o mínimo, esse é o salário de aposentada. O Wilson, ele é nosso telespectador aqui da capital. Minha esposa se trata com psiquiatra, tem 55 anos e toma 5 tipos de remédios. Não trabalha desde 2013 com registro em carteira. Ela pode requerer junto ao INSS ajuda do governo? Wilson, ela já perdeu a chamada qualidade de segurado, porque há muito tempo que ela não contribui para a Previdência Social. E nesses casos, o segurado não consegue postular nenhum benefício nem serviço junto ao INSS. E pensando, você fala em ajuda do governo, pensando no benefício assistencial, ela não preenche os requisitos. A pessoa tem que ter mais de 65 anos e tem que estar numa situação de quase miserabilidade, né? A renda per capita tem que ser de no máximo 1/4 do salário mínimo, não é o caso dela. Tá bom? Continue mandando suas dúvidas para a gente na manhã desse domingo. Olha, eu quero conversar com o presidente Sérgio Arnaud, porque ele traz uma pauta importantíssima aqui, que é as questões debatidas lá no âmbito do Tribunal de Contas, presidente Arnaud. Como é que a FESERGS está elaborando essa temática, ao que afeta não só os servidores, mas a sociedade como um todo. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Paulo André, bom dia, Pablo, Oswaldo e a todos os que nos assistem nessa manhã de domingo. Realmente, a certidão exarada pelo Tribunal de Contas do Estado dá conta de que as despesas com o funcionalismo estadual são de 54%, ao contrário do que o iluminado senhor secretário da Fazenda, que deve ter inspiração divina, divulga que é 72%. Ele deve ter alguma comunicação especial, não sabemos com quem, né? Vai estar muito em moda hoje em dia, da onde ele tirou esse índice. E isso é fundamental, porque isso inviabiliza o projeto de entrega do Estado para o governo federal. Aliás, está falido o governo federal, agora com a intervenção no Rio de Janeiro, demonstra a falência do governo Temer. Mas isso inviabiliza a assinatura desta recuperação fiscal, onde o Estado vai aumentar a sua dívida em mais de 30 bilhões, sim, e vai entregar a administração para algum preposto do presidente Temer. E realmente, né, Sérgio, essa dívida que já está paga há tanto tempo, foi renegociada pelo mesmo governador Sartori, na época secretário da Fazenda do então governador Antônio Brito, e agora se tenta fazer esses novos moldes que, na verdade, não diferem muito do que foi feito lá na década de 90. E isso tudo alinhado, né? O governo pensa nisso e também pensa na reforma da Previdência, quer dizer, fez algumas exigências e o governo estadual já as acatou. E agora, como é que fica essa questão? Exatamente. Inviabiliza-se essa questão porque o Rio Grande do Sul não se enquadra no perfil definido pelo governo federal, ou seja,
Na realidade, ele está nos devendo ao funcionalismo e ao serviço público estadual, ao funcionalismo reajuste, porque estamos há 4 anos sem reajuste, e aos cidadãos do Rio Grande do Sul uma melhoria no serviço público, porque eles, desde o início do governo, criaram este cenário de que o Estado estava falido, estava quebrado, gastava muito com o pessoal e agora se demonstra, com dados oficiais do Tribunal de Contas, que a despesa com o pessoal está muito abaixo daquilo que o Estado divulga. Mas, linkando isso com a questão nacional, a gente chega nessa história da intervenção em Brasília. Que é um assunto muito importante, a gente vai querer saber a opinião de todos aqui. Daqui a pouquinho o presidente Arnaud retorna para falar, dar sua opinião sobre essa temática. Eu quero saber do Pablo de Souza Mesquita, ele que é secretário-geral do UGEIRME Sindicato. A gente agradece sua presença, Pablo, aqui no Boca no Trombone. Queremos saber, né? Mexeram com a segurança pública, quer dizer, o atestado que o governo federal deu à segurança pública do Rio de Janeiro você não consegue levar à frente a segurança para todos os fluminenses, para todos os cariocas. O que pensa o UGEIRME disso? Se essa manobra, essa intervenção agora decretada e vai ser chancelada brevemente pelo Congresso Nacional, quais são os reflexos disso para a segurança pública como um todo? Mais uma vez, obrigado por estar com a gente, um bom dia. Obrigado, bom dia a todos. É uma medida que a gente considera uma medida demagógica, né? Porque essa intervenção ela não soluciona os problemas, ela não vai solucionar os problemas de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Sim. É uma declaração de que o Estado faliu, que a segurança pública faliu e que as próprias instituições que primam por uma segurança pública com qualidade não são suficientes para garantir isso. Não por culpa delas, mas pela ingerência que os governos vêm tratando o tema segurança pública. Aqui o Estado é um exemplo muito caro neste governo. A UGEIRME vem falando desde o início de que não investir em segurança pública, não prezar por aqueles que praticam segurança pública, parcelando seus salários, cortando seus direitos, causa não só uma sensação de insegurança, mas o aumento da violência que a gente sente no Estado. Claro. Né? Então isso é um reflexo. E, infelizmente, isso é uma política. É uma política que foi pensada para isso. Não se combate violência com mais violência, que é a questão da intervenção. Ela é isso, é combater violência com mais violência, produzir e não atacar as causas que produzem a violência, que estão lá na questão social. A polícia não consegue, ela sozinha, resolver todo o problema de segurança pública. Tem outros fatores, e são esses outros fatores que a gente não vem trabalhando no Estado e no país para que a gente consiga solucionar esse problema. Inclusive, da parte do governo federal, houve esse movimento, segundo alguns especialistas, que foi pensado justamente dentro dessa agenda, né? A agenda de precarização do serviço público como geral. Será que essa medida, Pablo, ela vai ser efetiva? Vai haver alguma melhora? Ou realmente, como você fala no início, isso é pura demagogia? A gente acredita que exatamente essa política por si só ela não se sustenta, né? Nós faremos uma pressão na questão da violência, mas as questões sociais que induzem a violência, que criam a violência, elas não vão ser atacadas. Nós estamos atacando um problema só. E o problema é diversificado. Quando a gente ataca só um problema, nós não resolvemos ele. A gente cria essa cultura do jeitinho de resolver as coisas de afogadilho, quando a gente sabe que uma política séria não é assim dessa forma que se faz. Sem dúvida, tem que ser muito mais pensada, né? Daqui a pouquinho mais o UGEIRME Sindicato aqui com o Pablo Mesquita. Bom, vamos para a interatividade, mais dúvidas, as demandas estão chegando aqui sobre Previdência. A Nonoia lá de Bagé. Pago o carnê do INSS, estou com 59 anos. Posso me aposentar aos 60 sem fechar os 15 anos de contribuição? Não pode não, Nonoia. Você tem que completar os 2 requisitos da aposentadoria por idade. O tempo, que são 15 anos de contribuição, e a idade, no caso da mulher, 60 anos. Tem que completar os 2 requisitos para aí sim pedir o benefício junto à Previdência. Bom, a gente está falando sobre a temática da intervenção, né, que foi decretada na última sexta-feira pelo presidente Michel Temer. Oswaldo Rodrigues também, em nome do Sindicato dos Aeroviários, trata do tema, pensa sobre ele e agora explana para os telespectadores da Bandeirantes do Boca no Trombone o que pensar, como fazer daqui para frente essa importante temática que envolve a todos, né, Oswaldo? Obrigado por estar com a gente, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, telespectadores, presidente Arnaud e o Pablo. A gente viu agora há pouco a abordagem do Pablo sobre o tema, né? Essa questão da falência do Estado. O Estado do Rio de Janeiro, com a produção de petróleo que tem, o faturamento, né? O quanto faturava o Rio de Janeiro, mais o turismo, que é um agente que leva dinheiro para os cofres públicos, quebrou o Estado do Rio de Janeiro e até agora, eu acho que ainda é muito pouco o que foi descoberto até agora em relação à questão econômica do Estado do Rio de Janeiro. Mas tem dois aspectos. O primeiro é a falência realmente do Estado. E segundo, é o caos que se criou no Brasil, que se fez todo esse plano desse golpe que foi dado no Brasil, se fez um julgamento às pressas do presidente Lula, se fez um julgamento às pressas, e hoje a comunidade do Rio de Janeiro está se movimentando. Essa intervenção aí não é simplesmente porque a violência está grande no Rio de Janeiro. O movimento, e está rolando na rede social, nas favelas do Rio de Janeiro, que a favela vai descer. Eles criaram uma instabilidade civil no Brasil por conta de simplesmente um golpe que foi dado nesse país. E isso tem que ser levado em consideração. Não é por acaso que eles estão estão fazendo a intervenção no Estado do Rio de Janeiro. Então, tudo que se criou até hoje, se tivesse sido feito um julgamento do presidente Lula dentro dos prazos normais, as investigações corretas, simplesmente atropelaram tudo para dar o golpe aqui no Brasil e a direita tomar conta. E olha o que aconteceu com o Temer na presidência da República. Então, nós sabemos que ainda vem mais maldades por aí. A Previdência parece que não vai acontecer. A gente espera que não, né? Porque a gente sabe que tem alguns privilégios, alguns setores da sociedade, o próprio judiciário mesmo, que tem uns privilégios aí que não dá para dar uma de Joãozinho do Passo Certo, querendo ser o paladino da honestidade, ganhando vários benefícios, vários benefícios só para complementar o salário ou driblar o teto, né? Daqui a pouquinho mais, Oswaldo Rodrigues, nome do Sindicato dos Aeroviários. Presidente Arnaud, o pessoal já comentou, né? Já deu a sua opinião sobre a intervenção que o presidente Temer decretou. Agora, a opinião da FECERX. Eu gostaria de complementar dizendo que isso faz parte de um quadro. Essa questão não é a falência apenas do Estado do Rio de Janeiro. É a falência induzida do Estado brasileiro. Tá? E isso é o que interessa, exatamente mostrar que o Estado brasileiro democrático é incapaz. E esse é o triste papel do presidente Temer e de sua turma. Ou seja, ao privilegiar apenas o rentismo, ou seja, o pagamento das dívidas que nós nem sabemos se existem, como são, porque elas ficaram fora de qualquer congelamento, então o Estado deixa de investir no setor público, naquilo para o qual ele foi criado, que é para harmonizar e organizar a sociedade para pagar os bancos. Então, quando isso acontece, leva à falência não apenas da saúde, da educação, do trabalho e agora da segurança pública. Verdade. Essa é a consequência. Presidente Arnaud, muito obrigado. Daqui a pouquinho está chegando a presidente da COPSERX, presidente Terezinha, para a gente comentar aí sobre as demandas da cooperativa de todos os gaúchos. Breve intervalo, a gente já volta. Você segue mandando as dúvidas aqui sobre Previdência, sobre direito do trabalho no Boca, no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone, ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. O valor da vida não está no tempo em que dura, mas sim em momentos especiais junto de quem amamos. Ter boas lembranças é ter momentos inesquecíveis. Há mais de 40 anos, a Funerária São Miguel conta com qualidade, confiança e compromisso que você e sua família merecem, com excelência no atendimento e o melhor valor de cremação da região. Consulte-nos. Funerária São Miguel. Nas horas difíceis, somos a mão amiga. Voltando com o Boca no Trombone, você sabe, né? Aqui a gente debate previdência, direito do trabalho, serviço público, várias informações
tudo isso aqui nas manhãs de domingo a partir das 8h30 da manhã. Mais dúvidas, mais questões que vão chegando pra gente na nossa interatividade. O Marcos lá de Esteio: me aposentei por tempo de serviço, continuo trabalhando e continuo descontando o INSS. Isso é normal? Posso reaver esse dinheiro? Marcos, isso é legal, isso está na lei, é compulsório. Se o trabalhador exerce uma atividade remunerada, o desconto, mesmo que ele seja aposentado, ocorre no seu contra-cheque junto para a Previdência Social. Você não pode reaver esse dinheiro. Se tentou, com a tese da chamada desaposentação, modificar esse horizonte, mas não se conseguiu. Tá certo? Continue mandando as dúvidas para a gente. Bom, a gente está falando de Previdência, vamos falar agora sobre direito do trabalho. Tá chegando aí o nosso quadro Dica Trabalhista e hoje está com a gente, em nome de Dias e Paim Advogados, o doutor Paulo Dias. Bom dia. O Dica Trabalhista de hoje vai responder à pergunta se aqueles profissionais que trabalham externamente, sejam eles propagandistas, vendedores externos, promotores, têm direito ou não a horas extras. Para responder essa pergunta, temos que fazer a seguinte análise. O trabalhador dispõe do seu horário livremente para cumprir as suas metas? Se a resposta for sim, não fará jus ao recebimento de horas extras, porque ele estará enquadrado no artigo 62, inciso 1 da CLT. Ou seja, são aqueles profissionais em que a empresa não tem como controlar a sua jornada externamente. Eles têm uma meta a ser cumprida, porém eles podem parar livremente a hora que quiserem, podem almoçar 2 ou 3 horas, ou começar às 10 horas da manhã a sua jornada, ou não trabalhar pela manhã, porque o que importa é que eles cumpram a meta. Porém, se a resposta for não, o trabalhador ele tem que cumprir uma jornada que previamente já estava estabelecida pela empresa. Ele tem horário para começar o trabalho, ele tem um horário mínimo para encerrar o trabalho. Ele não tem máximo, mas mínimo ele tem. E a empresa tem meios para fiscalizá-lo, seja por mecanismos físicos ou por mecanismos tecnológicos. Falamos de mecanismos físicos, é o controle através de um supervisor ou gerente, que pode aparecer no setor de trabalho sem avisar, porque ele sabe onde ele estará, ou por mecanismos tecnológicos, que são GPS instalados nos aparelhos, sejam eles iPads ou smartphones. Então, tendo que cumprir uma jornada, ele terá sim direito a horas extras. Traga a sua dúvida para o Dica Trabalhista, que nós estaremos respondendo com muito prazer. É isso aí, o Dica Trabalhista com o doutor Paulo Dias. Nesse domingo, você pode encaminhar sua dúvida, está aqui o WhatsApp. Você tem dúvidas sobre FGTS, PIS, horas extras, insalubridade, rescisão contratual, mande para a gente aqui no nosso Dica Trabalhista. Tá certo? Bom, quero falar agora, continuar falando, na verdade, com o Oswaldo Rodrigues, em nome do Sindicato dos Aeroviários. Oswaldo, a questão da intervenção ocasionou uma parada. Agora a intervenção é na própria reforma da Previdência. Não deve acontecer. Sabe que essa discussão toda da reforma da Previdência e a luta de todas as entidades de classe e os representantes dos trabalhadores estão fazendo contra a reforma da Previdência, a própria CPI. Então, tudo que foi colocado na pauta e na discussão, no debate que foi feito sobre esse tema, sim. E a gente sabe que não tem um problema de déficit na Previdência. Sabe? O que me deixa completamente indignado é a total impotência que nós temos de chegar e dizer assim, não, só um pouquinho. Tu está dizendo, ô Temer, Silvio Santos, vocês estão dizendo uma bobagem. Não falta dinheiro para a Previdência. O dinheiro está sendo retirado da Previdência. Ao contrário, não são cobradas dívidas. Existem muitos devedores para a Previdência. São mais de 500 bilhões, Oswaldo. Pessoal, você que está em casa, mais de 500 bi de dívida de grandes empresas, que é notório, é sabido, está na rede social isso hoje em dia. Você acessa lá e vê os maiores devedores, são rentistas, é a principal empresa aí, a JBS, que esteve envolvida com toda essa celeuma durante o ano passado. Enfim, tem valor que é da Previdência que tinha que estar na conta da Previdência e não está, por inanição dos governos. Exatamente. O próprio presidente Arnoldo colocou aqui, a falência do Estado é um interesse
de demonstrar que o que nós somos incapazes de produzir e de atender realmente à necessidade da população. Isso aí é para largar a previdência no colo dos bancos. Essa é a realidade. Então nós temos que estar cientes disso. É simplesmente inviabilizar qualquer aposentadoria de um trabalhador comum para que ele vá comprar no caixa de um banco, no gerência de um banco, uma aposentadoria e largar todo esse recurso na mão da rede bancária. É isso que eles querem fazer com a Previdência. Verdade. Felizmente, acho que parou por aí, por enquanto, né? Um dos sindicatos nossos parceiros está muito preocupado com a questão da reforma previdenciária e até antes desse ato da intervenção, bolou uma campanha e a gente divulga aqui um dos primeiros vídeos aí do Sintrajuf, o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou a favor da reforma da Previdência. Sem essa reforma, o Brasil vai quebrar. Não, isso não é verdade. A CPI do Senado demonstrou que não existe rombo nenhum na Previdência brasileira, mas que ela sofre de má gestão por parte do governo, inclusive protegendo empresas devedoras, como a JBS, Friboi e o Bradesco. Quer dizer que o governo não cobra dessas empresas e quer que eu pague a conta? Então eu sou contra. Não vamos permitir que roubem nossa aposentadoria. Todos contra a reforma da Previdência. Sintrajuf. Tá aí, o recado do Sintrajuf é o que a gente estava debatendo antes aqui com o Oswaldo Rodrigues, em nome do Sindicato dos Aeroviários. Mais dúvidas, mais questões que vão chegando para a gente aqui na nossa interatividade, as questões sobre Previdência. O Vlamir Luiz Ávila, ele é lá de Pelotas, diz assim: de vez em sempre assisto o programa, continue assim, Vlamir. O tempo de serviço prestado no Exército contará como aposentadoria? Sim, ele é computável para efeitos de tempo de contribuição. Você tem que pegar a CTSM, a Certidão de Tempo de Serviço Militar, e apresentar quando do ato do requerimento da sua aposentadoria. Siga mandando dúvidas para a gente ainda na manhã desse domingo. Quero falar agora com a presidente da Coopsergs, a presidente Terezinha Arnaud. A Coopsergs é a nossa parceira, a nossa cooperativa dos gaúchos, servidores gaúchos, né, presidente Terezinha? E está com muitas novidades para esse ano de 2018. Obrigado por nos visitar aqui no Boca no Trombone. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos colegas que estão aqui. Eu gostaria de falar, nós estamos na Coopsergs com uma novidade agora, que a gente inaugura dia 15 de março, o nosso gabinete médico, que a gente vai tentar substituir o Estado naquilo que ele não faz pelos seus servidores. Nós vamos atender com psicologia, nós vamos atender com nutricionista, com fisioterapeuta, e nós vamos buscar outras áreas também que os servidores não têm, que o nosso IP não nos fornece. Junto com essa proposta, nós já temos funcionando o empréstimo para pensionista, para servidores públicos com compra de dívida, que vai de 72 parcelas até quantas o servidor precisar, porque o nosso objetivo é atender a demanda dos nossos servidores. Nós temos a questão jurídica, que está todas as questões pessoais, de família, todos os problemas que o servidor tiver juridicamente, estamos lá para atendê-los. Nós atendemos também, já temos convênios com o Sindicato do Quadro Geral, todos os associados terão direito a utilizar a clínica, a utilizar o sistema odontológico e o jurídico, bem como os associados à FESERGS e aos servidores do Sindicama. Eu gostaria também, Solano, de colocar que a nossa preocupação com o Estado, que essa falência que está o Estado. O que acontece hoje no Rio de Janeiro, está acontecendo no Rio Grande do Sul. Não vamos dizer que o problema é no Rio de Janeiro. Apenas o governador do Rio de Janeiro assumiu que ele não tem mais condições de tocar o Estado. Aqui nós também não temos. Nós estamos vendo nossos colegas recebendo parcelado, com uma mentira do secretário da Fazenda, que ele consegue descaradamente mentir para os servidores, mentir para a sociedade gaúcha, dizendo que o Estado não tem dinheiro e que vai tudo para pagar servidores, para que a população vire contra nós, servidores públicos. Nossos colegas que estão lá na praia, atendendo a população que está veraneando, estão lá sem salários. Verdade. Nossos colegas policiais estão sem salário. É uma prática que se repetiu durante todo o governo, né? E ele vai fazer isso até o último dia de governo dele, para mostrar para a sociedade que ele não fez porque ele não tinha dinheiro nos caixas. Mas é mentira, ele quer entregar o nosso Estado
para o governo federal. Por isso da importância daquele servidor que está passando por uma situação que é mais delicada, que é mais difícil no aspecto financeiro, acessar a Coopserg, se associar à cooperativa, né, presidente? E a partir daí poder usufruir de todos esses benefícios que a senhora estava falando. Nós estamos preocupados porque o governo do estado, ele quer acabar de vender o estado. Acabar e privatizar. Privatizar, e hoje nós temos uma ideia assim, sabemos o que é essa privatização, o que é uma carteira de motorista hoje. Quando o Estado fazia, ela custava em torno de R$100. Hoje, com R$3.000, você não faz uma carteira. Realmente. Considerando que nem 1% passa no primeiro exame, porque no segundo exame tem que pagar novamente. Então, e ninguém fiscaliza. A gente já denunciou isso, nós já discutimos isso, mas ninguém toma uma providência. Vamos ver como é que vai se comportar daqui para frente o nosso governo estadual. Obrigado, presidente Terezinha Arnaud, da Coopserg, a cooperativa de todos os gaúchos. Mais uma interatividade aqui para a gente, que chega do nosso interior do estado de São Cepé, o Jackson Aguinaldo. Quanto tempo leva para vir a aposentadoria? Já encaminhei a minha faz um ano, é a aposentadoria especial. O ano de 2017, em especial, Jackson, ele foi muito delicado, porque muitas pessoas acessaram a Previdência para postular o seu benefício. E, infelizmente, essa demora está sendo comum. Não é o correto, não é o ideal. A minha sugestão, vá até a agência da Previdência onde você pediu o benefício e fale com o chefe de benefício para agilizar o seu pedido. Para a gente concluir o Boca no Trombone de hoje, pedir a opinião, então, do Pablo Mesquita, da UGM Sindicato, sobre a questão da reforma previdenciária. Ela também vai ficar em stand-by. Ela volta ainda esse ano? O que pensa o UGM Sindicato, Pablo? A gente está esperando os desdobramentos dessa questão da intervenção, que deixou em stand-by a questão da reforma da Previdência. O próprio governo Temer disse que a possibilidade de que ela entre na pauta e que haja uma suspensão momentânea para que ela possa entrar na pauta do Congresso, agora até o final do mês. Então a gente está esperando esses desdobramentos. Essa própria intervenção é uma coisa que é um parâmetro, ela cria uma expectativa de que isso possa se espalhar pelo Estado. Sim. A gente praticamente perde a questão da nossa civilidade, como eu digo. A polícia busca sempre essa questão de manter das garantias individuais do cidadão, que com essa intervenção militar no estado do Rio de Janeiro pode ser suprimida, né? O general vai atuar como uma referência, como uma grande autoridade. E a questão previdenciária, o Sérgio foi muito feliz na colocação dele, dizendo que o Estado foi cooptado pelo rentismo pelas instituições financeiras. Exato. E esse projeto de reforma da Previdência é isso. E aqui no Estado também, a venda das estatais também é isso. Então nós estamos vivendo um alinhamento do governo do Estado com o governo federal para o pagamento da dívida e não investimento em políticas públicas que atendam a população. Tá certo. Muito obrigado ao Pablo Mesquita, em nome da UGM, presidente Terezinha Arnaud pela Coopserg, Oswaldo Rodrigues pelo Sindicato Aeroviário. Ponto final. Acabou o Boca. A gente volta no domingo que vem. Obrigado a você pela audiência, né? A gente vai voltar a tratar aqui sobre reforma da Previdência, sobre as demandas do serviço público e dos servidores. Muita consultoria do direito da Previdência, do direito previdenciário. Tudo isso aqui no Boca, no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.